Neste documentário, vamos explorar a trajetória de Calígula, um dos imperadores mais controversos de Roma e suas decisões que mudaram sua imagem. Calígula subiu ao poder após a morte de seu predecessor, associado a promessas de reformas e de um governo mais generoso e justo. Entretanto, com o passar do tempo, suas decisões começaram a gerar preocupação entre seus apoiadores e a população. Historiadores registram que a crescente instabilidade política e pessoal de Calígula começou a afastar muitos de seus aliados. Os relatos apontam que suas ações cada vez mais erráticas e violentas chocaram e desestabilizaram não só Roma, mas todo o Império. Neste episódio, vamos analisar as razões por trás dessa transformação e o que realmente aconteceu com Calígula. Nos dias que se seguiram, Calígula começou a adotar comportamentos erráticos. Suas decisões tornaram-se cada vez mais inesperadas. O imperador, que antes atraía seguidores, agora estava cercado por aliados que se afastavam, temerosos de suas escolhas. Rumores sobre a saúde de Calígula começaram a se espalhar. Ao mesmo tempo, sua fobia de traições crescia. Em um banquete, Calígula fez uma declaração chocante, aludindo à sua divindade e ao seu reinado eterno. Aliados que um dia confiaram nele começaram a questionar sua sanidade e suas intenções. Um dos generais mais fiéis se viu dividido entre lealdade a Calígula e a crescente inquietação entre suas tropas. Com o passar do tempo, as notícias de sua loucura se espalharam como fogo, criando uma atmosfera de tensão em Roma. Os senadores, cada vez mais preocupados, começaram a discutir planos de contenção para o comportamento de Calígula. Calígula, sentindo a pressão, decidiu reafirmar seu domínio com uma série de medidas drásticas e impetuosas. A opressão aumentou e qualquer sinal de descontentamento era rapidamente reprimido, gerando mais clima de medo. Como resposta ao clima de instabilidade, Calígula começou a buscar formas de reafirmar seu culto pessoal. Apesar de seu desejo de controle, a desconfiança e a tensão apenas aumentavam entre seus súditos e aliados. Calígula, diante de uma multidão agitada, faz um discurso delirante, exaltando sua divindade e a lealdade do povo. Os senadores apreensivos se reúnem em um sussurro, discutindo o comportamento errático de Calígula e suas implicações. Uma nova ordem de Calígula para que seu cavalo, Incitatus, tenha uma casa digna causa alvoroço entre os cidadãos. Nos palácios, rumores sobre a sanidade do imperador se espalham, criando um clima de desconfiança entre seus auxiliares. Calígula ordena uma série de jogos e festivais grandiosos, buscando reafirmar seu poder frente a um povo cético. Os registros históricos começam a documentar o aumento da violência contra aqueles que criticam o imperador. Sentindo-se ameaçado, Calígula intensifica a vigilância, recrutando espiões para monitorar de perto seus oficiais. Os aliados mais próximos do imperador começam a se distanciar, temendo sua crescente sede de poder. Em uma cena de desespero, um dos generais de Calígula implora por clemência, sentindo a pressão do governo imperial. Apesar das súplicas, Calígula decreta penalidades severas para qualquer um que se opõe à sua autoridade. A tensão na cidade aumenta e o Senado começa a discutir a possibilidade de um movimento contra o imperador. Os cidadãos inquietos se reúnem nas praças, questionando a liderança e o futuro do império sob Calígula. Os críticos começam a elaborar estratégias discretas, planejando reunir forças contra o tirano. Enquanto isso, Calígula, em sua concepção distorcida de liderança, faz mais exigências ridículas ao povo. Um antigo aliado tenta se aproximar, buscando lembrá-lo dos dias de glória e apoio mútuo. Calígula, irritado, reage com violência, afastando ainda mais aqueles que poderiam ser seus defensores. Informações sobre o comportamento errático do imperador chegavam até as províncias, aumentando o descontentamento. Os aliados de Calígula no exército começam a sentir a pressão, questionando lealdade e comando. O clima de revolta se intensifica, com rumores de conspirações cada vez mais frequentes nas ruas de Roma. Calígula, percebendo a crescente insatisfação, decide mais uma vez reforçar sua imagem de poder. A atmosfera em Roma torna-se pesada e um sentimento de iminente mudança paira no ar. Os conspiradores finalmente se encontram em segredo, decidindo que a hora da ação está próxima. Calígula, ciente das crescentes tensões, começa a agir de maneira ainda mais errática e imprevisível. Por fim, a cidade de Roma se prepara para um colapso, onde respeito se transforma em temor. O silêncio antes da tempestade pairava sobre Roma.
O medo no ar era palpável, reflexo do governo caótico de Calígula. Consciência coletiva emanava entre senadores e generais. Um plano se moldava em ambiente clandestino. Os conluios contra Calígula começavam a se intensificar. A lealdade de muitos estava em questão. Um dos generais, Marco Antônio, tornou-se uma figura central na conspiração, buscando apoio. Conforme as tensões aumentavam, rumores de traição circularam rapidamente entre as tropas leais a Calígula. O imperador, ciente das movimentações, começou a agir com maior paranoia, isolando-se ainda mais. Espiões informavam sobre cada movimento, criando um clima de pressão entre seus aliados. Os senadores, agora imersos em sua própria trama, começaram a agir de forma mais audaciosa. A noite da conspiração se aproximava e a cidade respirava um misto de medo e expectativa. Cada minuto traz preocupação. A palavra de ação ecoou entre os conspiradores hoje: o império mudará para sempre e ficará marcado na história. Calígula, desconfiado, aumentou sua segurança, mas isso apenas alimentou a insatisfação do povo e dos conspiradores. A noite fatídica chegava. Roma, no limiar de uma nova era, estava prestes a ser testada como sempre. Uma atmosfera de tensão permeava Roma. Conspiradores se posicionavam, determinados a pôr fim ao reinado de Calígula de uma vez por todas. Os senadores, exauridos pelas loucuras do imperador, sussurravam planos. A lealdade na corte se tornava cada vez mais rara. Calígula, alheio ao que se tramava, se dedicava a extravagâncias, acreditando que sua invulnerabilidade era eterna. Na calada da noite, os conspiradores se preparavam para agir. Sabiam que era a última chance de salvarem Roma. O primeiro golpe seria no palácio. A determinação nos rostos dos conspiradores expressava o desespero de uma nação. Dentro do palácio, Calígula se tornou o maior risco para o próprio império. E então a reação veio, de forma definitiva e inevitável. Ter poder sem limite consome o ser e a ruína inevitável.